antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem Capítulo 2 da Epístola de 1 João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ontem nós até debatemos esta questão a respeito do pecado. Alguém disse que quem nasce de novo é impossível de pecar. Quem se converte verdadeiramente é impossível pecar. O que é que vocês acham? Quem nasce de novo peca? É impossível pecar? A prática do pecado, a vida de prática de pecado, era a vida que nós vivíamos e que o ímpio vive, a prática do pecado. O pecado tornou-se uma prática na vida da pessoa. O pecado faz parte da vida da pessoa. O pecado é algo natural para ela. Ela vai para o carnaval, ela vai para a balada, ela bebe, ela fuma, ela se droga, ela se prostitui, ela mata, ela rouba. Para ela isso aí é normal. Os assassinos, os ladrões, os homicidas carregam já quantos crimes nas costas. E para ele tem uns que matam brincando, tem uns que matam rindo, tem uns que matam por um celular, outros por 10 reais. Então para eles tanto faz. É normal, porque eles vivem na prática do pecado constantemente. Todos os dias e todas as horas eles pecam, eles maquinam o mal. Isso aí é viver na prática do pecado. Agora, aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, ele já não pode mais viver nesta vida de pecado, nessa prática de pecado. Isso não significa que ele não peque, não é para pecar. João diz aqui, meus filhinhos, estas coisas, que coisas? Tudo que ele fala no capítulo 1, aqui nós já vimos o capítulo 1. Estas coisas vos escrevo. Qual o objetivo da escritura joanina? É a igreja viver uma vida de retidão, é a igreja viver uma vida de santidade. Estas coisas vos escrevo, ó objetivo, a fim de que não pequeis. Estas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem mais. Então é para o crente não pecar, porque o pecado já não faz mais parte da vida dele, porque segundo Paulo em Romanos capítulo 6, ele tem que morrer para si mesmo, ele tem que morrer para a sua natureza carnal, ele precisa morrer para a sua natureza pecaminosa, morrer para o pecado, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, não é mais para pecar. E aí ele diz, não que ele esteja abrindo uma concessão, mas Paulo entende, não aqui João, mas citando Paulo, Paulo entende que há em nós uma natureza que nos faz pecar, uma natureza que nos pende para o pecado. Diz, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo do pecado? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, aquilo que é contra a natureza de Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus, isso eu faço. O pecado habita em nós.
Enquanto nós vivemos neste corpo, nós somos vulneráveis ao pecado, porque embora o nosso espírito tenha nascido de novo, na regeneração, o nosso espírito foi regenerado, nasceu de novo, mas o nosso corpo não. A alma é transformada pela renovação do entendimento, pela palavra de Deus, mas o corpo não. O corpo continua sendo esse corpo carnal, essa carne, que tem fome, que tem sono, que tem apetite sexuais, que tem apetites voltados para o prazer, não muda. Este corpo, ele pode ser controlado, esses apetites podem ser controlados. Pelas disciplinas espirituais, nós podemos controlar a nossa vontade, com a ajuda, com a força do Espírito Santo. Mas transformado, ele só será na volta do Senhor, no arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos mortos. E aí sim, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aí sim, esta carne, este corpo, vai ser impossível pecar. Vai ser impossível sentir dor. Mas enquanto estivermos neste tabernáculo, enquanto estivermos habitando neste tabernáculo, nesta casa corrupta, nós vamos estar propensos a pecar. Aí então ele diz: e se alguém pecar, se há uma possibilidade, ele mostra que há uma possibilidade do crente pecar, mas que não é para viver pecando. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus providenciou um advogado, Paráclito, é a palavra no grego, relacionado a Jesus e ao Espírito Santo. Paráclito, o Consolador. Qual é o papel do advogado? Para que serve um advogado? Para defender uma causa aonde? Na igreja, na escola, na justiça. Então, ó, você vê que o pecador, ele se torna o quê? Réu. Pecado está ligado à lei de Deus. O pecador se torna réu. O advogado do cristão, não, do cristão que peca, pecador. O cristão pecador é réu no tribunal de Deus. O advogado é Jesus. O juiz é o Pai. E o promotor de acusação e as falsas testemunhas. Promotor de acusação é o diabo. As falsas testemunhas são os demônios. Este crente vai a julgamento por causa da lei de Deus que foi infringida. Uma lei foi infringida. Pecado significa errar o alvo. Pecado significa infringir as leis de Deus. Então, quando nós pecamos, nós vamos ser julgados por causa deste pecado. E Deus providenciou o advogado para nos defender. Qual a base? Qual a base da defesa? Qual a base que Jesus usa para defender o cristão do seu pecado? Qual é o remédio para o pecado? Sangue. Sangue. Tenho falado isso aqui. O que limpa e que purifica o pecado é o sangue. Jesus apresenta o seu sangue, apresentou o seu sangue no trono de Deus. Ele mesmo entrou no lugar santíssimo, na presença de Deus. Assim como o sacerdote apresentava o sangue de animais, sangue que não era dele, o sangue que foi derramado, o sangue inocente, que foi derramado por um pecador culpado,
o sacerdote apresentava o sangue de um animal. Jesus entrou no Santíssimo Lugar apresentando o seu próprio sangue. O sangue da nova e eterna aliança que purifica o homem de todo pecado. Então, quando o diabo chega diante de Deus, nos acusando de pecado, Jesus, como nosso advogado, como o Paráclito, ele chega diante do Pai e ele mostra a marca do seu sofrimento, a marca do sacrifício nas suas mãos, no seu lado, e apresenta o sangue, mostra o sangue para o Pai, e a ira de Deus então é aplacada, e este pecado, quando arrependido e confessado, novamente é lavado. Pecado é coisa séria. Temos um advogado para, noutra versão, de junto ao Pai. Junto ao Pai. Que ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós, defendendo a nossa causa. Qual o preço do trabalho de um advogado? É caro, né? Os honorários advocatícios geralmente são caros. O advogado defender uma causa, dependendo da causa, são valores altíssimos. Agora imagine todo dia Jesus ter que estar diante do Pai nos defendendo. Várias ações no tribunal de Deus, vários pecados. Porque se não for Jesus, a sentença é o quê? Punição, morte. Olha o alto preço que ele pagou. Aí ele chama de Jesus Cristo o justo. O justo que justifica o injusto. O justo que justifica o pecador. Aí no versículo 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, O que é propiciação? O que significa propiciação? O que é o propiciatório? Quando Moisés fez a arca da aliança, que estava lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, havia uma peça da arca chamada de propiciatório. Era a tampa da arca recoberta de ouro. Sobre esta tampa estavam 2 querubins voltados um para o outro. Era uma lâmina, e era ali naquele lugar, em cima dessa lâmina, que o sacerdote ele apresentava o sangue do animal. É o propiciatório. E o que é propiciação? O que significa propiciação? É um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Vem da palavra propiciar, tornar favorável. Jesus tornou favorável, aplacou a ira de Deus. Jesus tornou favorável o perdão de pecados. Jesus é a tampa da arca. Jesus é o propiciatório. Aplacar a ira de Deus, porque senão nós estávamos ferrados. Esta palavra propiciação, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. É aqui no capítulo 4, versículo 10. Olha o que aqui diz. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora olha como é que fica este texto. Nisto está o amor, ele fala de amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele mesmo nos amou e enviou seu Filho para aplacar a sua ira contra nós. As pessoas têm uma ideia um pouco distorcida a respeito do amor de Deus. Certamente que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Nesse texto,
de 1 João 4,10, amor e ira estão juntos. Amor e ira estão juntos. Propiciação é aplacar a ira. Então nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para aplacar a sua ira por nós, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para ser o sacrifício favorável para o perdão dos nossos pecados. Então Deus é amor e Deus também é justiça. A ira de Deus não se refere à ira que o homem tem no momento ele explode de ira. Não é isso. A ira de Deus está ligada à santidade de Deus. Porque quando algo fere a santidade de Deus, a ira de Deus vai se revelar. Quando um pecado fere a santidade de Deus, a ira de Deus se revela trazendo juízo contra este pecado. Todo pecado tem sentença. E a sentença do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então olha aí, o sacrifício de Jesus, a importância do sacrifício de Jesus, a importância da vigilância do crente para ele não viver na prática do pecado. Qual a palavra que Paulo usa? Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala a respeito da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É um termo forense, de foro, de juízo. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgamento. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. No versículo 27 ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Em outras versões diz: será réu. Será réu do corpo de Cristo. Vai para julgamento. Será julgado. Pecado leva para o inferno. Então João está dizendo: estas coisas eu vos escrevi a fim de que não pequeis. Porque ele sabe desse problema que é o pecado na vida do homem. E aí Deus providenciou o Paráclito. Deus providenciou o advogado. Versículo 3. Aí ele entra agora no outro tema, que é a respeito da observação desses mandamentos, acerca da santidade, de se separar, de ter uma vida separada para Deus. E nisto sabemos que o conhecemos. Nós conhecemos a Deus de verdade. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Eu conheço a Deus, eu sou de Deus, mas não guardo os mandamentos. Evidência de salvação. Que evidencia a salvação é aquele que guarda a palavra, é aquele que guarda a palavra no coração, é aquele que lê, é aquele que ouve e as pratica. Mateus capítulo 7, vamos lá. Lê e praticar a palavra. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa,
e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica, aquele que lê e pratica, está edificado em Cristo, na rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Um é prudente e o outro é insensato. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Que edificou a sua casa sobre areia, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Areia é um terreno instável, movediço, não tem estabilidade, diferente da rocha. Quem lê a palavra, quem ouve a palavra, mas não guarda no seu coração, não guarda na sua mente, não pratica a palavra, a Bíblia chama de insensato, que pode cair a qualquer momento. Agora, este texto, ele faz parte do qual contexto? Antes de falar sobre isso aqui, Jesus falou sobre o quê? Vamos voltar um pouquinho. 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí ele segue: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Guardar a palavra. É isto que João está dizendo. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mentiroso é aquele também que não guarda a palavra. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu não fico mentindo, eu não fico inventando conversa, mas a mentira também tem outro significado. Nisto conhecemos, sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. A Bíblia diz que nós somos o quê? Mordomos. Nós temos que ser fiéis depositários da palavra de Deus. Nós somos mordomos, despenseiros. O mordomo é aquele que cuida da despensa, aquele que administra a despensa, aquilo que entra e o que sai da despensa. É um almoxarife. Fiéis depositários da palavra de Deus. E Deus tem nos confiado a sua palavra. Quando Deus nos deu a palavra escrita, quando criaram a Bíblia, inventaram a Bíblia, a dividir em capítulos e versículos, foi para facilitar o nosso entendimento e a leitura. Quando Deus nos deu, não nos deu para colocarmos na nossa estante, deixarmos lá guardado e dizermos que temos uma Bíblia. Ou não foi para abrirmos no Salmo 23 ou no Salmo 91 e deixarmos lá aberta, amarelando a página. Não foi para isso. A Bíblia foi nos dada para ser lida, para ser observada, para ser guardada no nosso coração e para ser praticada todos os dias. Fazemos uso da palavra em todos os momentos. Não adianta, não basta dizer eu conheço Deus, se não guarda os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos. Que mandamentos? Os 10 mandamentos? O decálogo? Não. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Mas, pastor, o Antigo Testamento ainda está vigente? O Antigo Testamento ainda está valendo? Porque a palavra diz, o Antigo Testamento resume-se, a lei resume-se em 2. Amar a Deus
sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Jesus falou isso, certamente. Jesus falou. Porém, Jesus falou também o seguinte, em Lucas 24, 27, Jesus falou, quando os profetas falavam em relação a ele, citavam as Escrituras, diz em Lucas 24, 27, Jesus diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Diga, tota Escritura. Significa toda a Escritura. Sola Escritura significa somente pelas Escrituras. Sola fide significa que a salvação é somente pela fé. E ele cita a tota Escritura, toda a Escritura. Pastor, tatuagem era só lá para o Antigo Testamento. Jesus está citando aqui o Antigo, significa que está valendo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir, e disse que nenhum tio seria tirado, até que tudo se cumprisse. Porque se tirar a tatuagem, a lei da tatuagem, vai ter que tirar também a lei do adultério, vai ter que tirar também a lei da morte, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Se tirar uma, vai ter que tirar todas. A lei se resume em 2 mandamentos, não significa que todos os outros foram descartados, continua valendo. Então guardar mandamento é guardar de Gênesis, Apocalipse. Claro que os rituais mosaicos não existem mais, mas as leis morais gravadas em pedras, nas pedras de carne do nosso coração continuam valendo. Deus não vai levar em consideração, e se levar. Quando eu chegar no céu, Jesus pode perguntar para mim, ô João, por que tu não te tatuaste? Mas Deus também pode perguntar, ô João, por que tu te tatuaste? Essa aqui é para os teólogos liberais, que acham que está valendo tudo, que acham que está valendo o divórcio, acham que está valendo tudo. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. O mentiroso ele mente e o mentiroso engana outros. Muitos teólogos mentirosos, liberais mentirosos, estão enganando a outros com as suas falsas doutrinas, porque nele não está a verdade. Nele não está a verdade. Olha o perigo. Quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? João 8,44. O diabo é o pai da mentira. E aquele que não guarda a palavra de Deus é mentiroso, tem a mesma essência do diabo. Aí vamos para o versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Vamos lá, alguém abre João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Evidência de salvação. Ama a Deus? Sim. Guarda a palavra? Não. Salvação está comprometida. Adolescentes, jovens e adolescentes, a salvação de algum de vocês está comprometida. Sabe por quê? Porque vocês leem livro de 400 páginas de Harry Potter, da feitiçaria, da magia que vem dos Estados Unidos, dessa feitiçaria moderna, e vocês não leem Bíblia.
A Bíblia diz que vocês são mentirosos e que a salvação de vocês está em risco. Se arrependam, voltem para a Bíblia, voltem para a palavra de Deus, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Essa é a verdade. Fuga de Furnace, Harry Potter, Insurgência, Solitária, esses livros vão levá-los para o inferno. Se arrependam, voltem para a Bíblia, para a palavra de Deus. Gosta de poema? Gosta de ler poema? Vai ler Salmos. Gosta de ficção científica? Vai ler Jó. Você encontra tudinho lá no capítulo 37, 38, 39. Vai ler Jó. Gosta de história? Vai ler Josué. Vai ler Reis, vai ler Crônicas. Leia Atos dos Apóstolos. Gosta de previsão de futuro? Vai ler Apocalipse. Está tudo lá. E a palavra de Deus prevalece contra todo ocultismo, contra toda feitiçaria. A palavra de Deus tem mais poder. Ela prevalece sobre toda essa literatura. Além de você gostar da história, ela te leva para Deus e te leva para o céu. Mas os outros te afastam de Deus e te levam para o inferno. Evidência de salvação. Não sou eu que digo se você está salvo ou não. É a palavra. E outra coisa, quem vai nos julgar é a palavra. Jesus disse, eu não julgo. Mas a palavra, ela nos julgará. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. É aperfeiçoado. Cada dia mais Deus vai aperfeiçoando. Cada dia mais Ele vai podando os ramos, para os ramos dar mais frutos. Nisto conhecemos que estamos nele. É nisto. Não é pelo fato de falarmos, não é pelo fato de cantarmos, não é pelo fato de pularmos, não é pelo fato de falarmos em língua, não é, é nisto, ele diz, nisto conhecemos que estamos nele, se guardamos a sua palavra e vivemos por ela. Aquele que diz que está nele, quantos aqui estão em Cristo? De certeza? Vamos para as evidências. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Está falando mal dos irmãos? Está falando mal do líder? Está falando mal do pastor? Jesus não fez isso. Então não está andando como ele andou. Está se prostituindo? Está mentindo? Jesus também não fez isso. Também não está andando como ele andou. Está pregando o evangelho? Não. Jesus pregava. Então não está andando como ele andou. A salvação está em risco. Está desobedecendo? Jesus era obediente. Também não está andando como ele andou. Como Jesus andou, pastor? 1 de Pedro 2:21. Como foi que Jesus andou? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele é o nosso exemplo de humildade, de temor a Deus, de entrega total a Deus, de dedicação a Deus, de temor a Deus, de santidade. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial de sofrimento, porque é isso que Pedro está falando, que ele sofreu, que ele morreu, e a igreja não quer sofrer, e a igreja não quer morrer para si mesma. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É discípulo. O discípulo tem que fazer a mesma coisa que o seu mestre. 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Que foi? Que mandamento é esse? Mateus 5, a partir do 17. Que mandamentos são esses que Jesus nos ensinou e que João está trazendo a lume? Jesus está lembrando a igreja acerca da importância desses mandamentos, e que a igreja tem que andar por esses mandamentos. 5:17. Aí ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uns desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Grande para Deus não é quem tem limusine.
Grande para Deus não é quem tem 10 mil membros. Grande para Deus não é quem faz fogo descer do céu. Grande para Deus é quem ensina a verdade. Grande para Deus é quem ensina a verdade. Que verdade? Que mandamento que ele lembra à igreja? Sermão da montanha. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Ele fala sobre trevas e ele fala sobre luz. Aquele que diz está na luz. Quantos aqui estão na luz? Aquele que diz que está na luz. Lá em Mateus ele diz que nós somos a luz do mundo. Aquele que diz está na luz e aborrece ou odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Opa! Se está em trevas, vai para o céu ou vai para o inferno? A escolha é sua. Aquele que diz que está na luz, eu estou na luz, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, e aborrece, odeia o seu irmão, até agora ele diz que ainda não nasceu de novo. Evidência de salvação. Segundo de Pedro 1,9, o que é que diz? Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro está falando de quê? De que coisas? Aquele que não vê estas coisas. Para nós entendermos, nós temos que ler o contexto. No versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade. Piedade é santidade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, e a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, estarão dando frutos, estarão pregando o Evangelho, estarão lendo a Bíblia, crescendo no conhecimento de nosso Senhor. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, ou seja, naquele em que não há estas virtudes, não há fé, não há temperança, não há paciência, não há piedade, não há fraternidade, não há amor, ainda está cego, ainda não nasceu de novo, ainda está em trevas. Aquele que diz está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Da onde é que vem os escândalos? Quem é que causa escândalo na igreja é quem ainda está em trevas. Porque quem está na luz procura dar exemplo, procura viver uma vida com bom procedimento e dar bom testemunho. Por isso que a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Quem causa escândalo na igreja é porque ainda não nasceu de novo e ainda está em trevas. Porque quem já nasceu de novo, aquele que ama seu irmão está na luz. Quem já nasceu de novo está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece, aquele que odeia, aquele que fala mal do seu irmão, aquele que vive na contenda com os irmãos, brigado, falando mal, discussão, aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, é o estado dele, estado presente, não é definitivo, é presente, porque ele pode mudar das trevas para a luz.
anda em trevas, o modo como ele vive, anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Se não se arrepender, a Bíblia nos diz para onde vai, para o inferno. Está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde ele vai, para onde deva ir, porque ele é cego da palavra, ele não conhece a palavra, ele não sabe o seu fim, porque ele não conhece o seu meio. Ele não conhece o seu fim, porque ele não conhece o seu meio. Não sabe de onde veio, onde está e nem para onde vai. É cego. Cego ele não vê nada, é só escuridão, ele só apalpa, mas ele não tem certeza do lugar onde ele está, da coisa que ele está tocando. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. João 12:35. Disse, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. A luz estava se referindo a ele mesmo. De nada se aproveita apresentar a luz para um cego. Se ele não for curado da cegueira, ele nunca verá a luz. Não adianta chegar com a luz e falar para o Zezinho que está cego: Zezinho, está aqui a luz. Ele não vê, ele é cego. Ele só vê se ocorrer um milagre na transformação da visão dele. Quanto isso, ele nunca verá luz. O cego espiritual, ele só verá luz se ocorrer o milagre da regeneração, da transformação. Aí ele será transportado das trevas para a luz. Ficamos por aqui.